Então, eu tomo a decisão por Cristo, porque essa questão de conversão para mim, ok, a conversão ela é um ato, né? E a santificação é um processo. Então vamos partir a partir desse pressuposto. Então tomei a decisão por Cristo e me converti ao Senhor. Pode repetir essa frase anterior? A conversão é um ato. Um ato. E a santificação é um processo. Um processo. Aí, é impressionante como Deus falou tudo, né, cara, antes. Deu umas conversas aqui. A gente fez um devocional aqui antes. E eu disse para vocês, olha, eu orei antes para que a gente possa ter um tempo agradável, não de controvérsias no sentido de criar intrigas ou confusões, mas de esclarecer dúvidas, bater papo mesmo, com muito respeito. Com muito respeito, acho que a gente precisa aprender isso. Martin Luther King já dizia isso, né? Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a respeitar e amar os nossos irmãos. Voltando, como é que eu virei pastor? O ato é um... Ok. Então, em 92, tomo a decisão por Jesus e venho caminhando, mudo para Londrina, e a gente vai buscando a Deus. E então, ali no ano de 99, 2000, eu estava servindo a Deus na Quadrangular, passei ali por alguns momentos onde a igreja viu em mim um dom que eu pudesse estar liderando, então participei como líder no Ministério de Música, no Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens, a minha esposa também no Ministério de Música, no Ministério Infantil, e hoje olhando para trás eu vi que Deus estava me preparando para algo de maior responsabilidade, que era cuidar da igreja, ser pastor de uma igreja local. Então, em 99 e 2000, eu queria conhecer um pouquinho mais de Deus e eu entendi que Deus estava me chamando para algo a mais. Mas eu dizia, mas como é que Deus vai me usar? Eu olhava para a pastora, para o pastor com conhecimento bíblico, eu falei, eu não consigo decorar nenhum versículo, né? Preciso decorar o versículo, porque como é que eu vou pregar, né? Olha para você ver como é que a gente é. E aí eu falei, eu preciso compreender um pouquinho mais de Deus, fui fazer uma caminhada bíblica na IPI, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e Deus falou claramente comigo que era isso que Deus queria, me usar para pastorear uma igreja. E a partir dali, eu fiquei sabendo que tinha uma faculdade de teologia na cidade de Londrina. Antigamente era o Seminário Teológico Sul-Americano, hoje é a Faculdade Teológica Sul-Americana. E eu então, em 2001, fui para a faculdade. Ali eu fui aprendendo algumas coisas, Deus foi me abrindo mais o conhecimento e trazendo um conhecimento através da palavra e do convívio com todas aquelas pessoas vocacionadas, porque ali não tinha só pessoas que estavam desejosas, buscando ser pastor, pessoas de vários talentos, vários dons. E cada vez mais claro que Deus queria me usar. E então, ainda ali servindo a Deus na Quadrangular, a nossa pastora reconhece esse dom, né? Porque a Bíblia vai dizendo em Efésios 4:11 que Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas e outros para pastores. E então a gente é convidado, e eu faço também o ITQ, que era o Instituto Teológico Quadrangular, também tive um bom conhecimento ali com o pastor Valmir, querido pastor Valmir, e outros pastores, colegas. E então a gente foi consagrado ali no sentido da imposição de mãos, que é a questão do revestimento da autoridade, biblicamente dizendo, separado para pastorear uma igreja. Mas eu não me vi mais servindo a Deus na Quadrangular. Saí na bênção, como diz o pessoal. Foi nenhum. Isso foi em 2003. Eu saí na bênção, entendi de Deus, falei, pastor, aqui não é mais o meu lugar. Eu não me enquadro mais com esse jeito quadrangular de ser. Nada contra. Eu não me enquadrangular aqui. Eu não me enquadrangularizo aqui mais. E ela falou, você vai para onde? Eu falei, eu não sei. Fui convidado para ser pastor da Igreja Batista. E ali eu frequentava a primeira Igreja Batista de manhã, ouvindo o pastor Glênio Paranaguá, que tem uma sumidade de conhecimento bíblico. Ia na Nova Aliança, e era o pastor Samuel, pai do pastor Davi. Ia na Comunidade da Graça, ouvi o pastor Carlos Alberto, até
porque eles tinham uma igreja e uma ligação muito forte com Londrina, o pastor Ademar de Campos. E até que veio um convite da Igreja Batista aqui de Biporã para fazer parte da sucessão pastoral. Eu falei, mas como é que é o negócio desse? Eu sou da Quadrangular, sou pessoal da Batista. E aí eu fui entendendo o processo de selecionamento, de entendimento da comunidade cristã, como Paulo fala lá em Coríntios, que era a própria igreja que reconhecia os seus líderes. E hoje eu entendo biblicamente que o maior, eclesiologicamente falando, ou seja, o sistema de governo bíblico, no meu entendimento, é o sistema congregacional, porque o empoderamento vem daqueles que estão ali e reconhecem você uma autoridade. Não é uma autoridade imposta, você vai ser o pastor. Está aqui, o pastor Guilherme agora chegou, foi transferido, vem aqui cuidar da igreja na cidade de Biporã de Londrina. Não, a própria igreja acaba reconhecendo no Guilherme, no Felipe, na Vanessa, a qualidade de Deus, de ser uma pessoa que ama Deus, que ama as coisas de Deus, que tem um testemunho de conversão. E eu comecei aí, de fato, a pastorear e cuidar da igreja. Mas eu entendo nessa caminhada, na minha busca, Deus vai me convencendo através da Bíblia, através de um curso de caminhada panorâmica do Antigo e Novo Testamento, vou para a faculdade e todo o convencimento vai vindo através da revelação das Escrituras. Glória a Deus por isso. E aqui estou. Mas muitas vezes questionei a Deus, como você falou no começo. Né, onde que eu fui amarrar meu bode? O senhor tem certeza que sou eu mesmo? Porque tem tantos outros Marcelos, o senhor não errou o endereço? Porque é difícil, viu? Eu imagino o apóstolo Paulo, o Copati, ele foi rejeitado pelos discípulos, né? Porque Paulo, quem sabe, podia também se achar. Porque Paulo era poliglota. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Era um conhecedor das Escrituras como ninguém. A Bíblia vai dizendo que ele era um homem formoso, quer dizer, tinha todas as qualidades. Era o top. Para ser presunçoso e se achar. Aí Deus vai lá e chama aquele cara e fala, esse cara, se ele jogar no meu time, nós vamos fazer um estrago no inferno. E Paulo, então, se torna o bandeirante da fé e o cara que foi mais usado aí para colaborar na construção e na organização do Novo Testamento. Que história, hein? Eu fui tocar quando o senhor tomou posse aqui. Quando que foi? Aqui em Biporã? Foi em 2006. 2004 eu assumi como pastor, mas depois a Igreja Batista ela precisava de um outro reconhecimento meu teológico e eu fiquei em paz. Isso que é interessante, gente. Uhum. Porque eu não vim para ser pastor, eu vim para servir. E aí a Igreja Batista falou assim, nós não reconhecemos a sua ordenação pastoral na Quadrangular. Porque você tem que ter aqui uma confissão de fé batista e papapá. Eu falei, não tem problema, o que é preciso fazer? Precisa fazer um curso de confessional, de fé batista e tal. Eu fiz. Falei, a hora que der certo, tudo bem. E aí a própria igreja é que disse, então vamos ordenar. Você tá entendendo? Eu não cheguei ali, falei, eu sou pastor, aquela coisa toda. Então eu fiquei de 2004, 2006, quando eu acho que você veio com o pastor Rinaldo, que na época, quando eu era pastor de jovens, era um pastor auxiliar ou auxiliar de pastor, é como eles falam lá na Quadrangular, na igreja Quadrangular ali de Londrina. O pastor Rinaldo, que foi teu pastor na Quadrangular e depois na família cristã, ele era o nosso bispo na região. E para você ver como eu saí na bênção, o próprio bispo da igreja que eu servia, ele veio na minha posse. Porque eu saí em paz, eu entendi de Deus e fui conversar com a minha pastora. Eu falei, não tem nada contra nada, eu não consigo, né? Então, e aí, estou aqui hoje, servindo a Deus como pastor na Igreja Batista.